Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Ângela Lima, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estou aqui para o encontro com o Evangelho. Para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos também a Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Rafael, Birajara, Maria de Nazaré, pedindo que fiquem conosco, nos abençoe e ilumine. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? O texto inicial que nós temos aí é: conhece-se a árvore pelo seu fruto. E esse é o texto que será trabalhado, né? No item 1 e 2, foram os itens anteriores, já foi dito que Jesus, pelo que foi dito, Jesus fez uma analogia da árvore conosco. Ou seja, nós somos a árvore enquanto espíritos imortais que somos, né? Cada um de nós é a árvore. Em relação ao fruto, Jesus também fez uma analogia. Ele fez uma analogia do fruto com as nossas obras. Então, o fruto é tudo aquilo que nós produzimos, são os nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Caminhando mais um pouquinho, Jesus nos faz uma advertência, né? Ele nos faz uma advertência em relação à maldade, para que nós fiquemos atentos pela maldade daqueles que vêm com pele de cordeiro, mas que na realidade são lobos famintos, né? Lobos ferozes. Daí então nós vamos já com essa advertência, né? Para não sermos enganados, nós vamos entrando aqui no item 3, onde eu vou fazendo a leitura e o comentário. Aqui, no item 3, Jesus nos diz: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Né? Quantos curadores, quantos cristos aí, gente querendo ser o Cristo, dizendo que faz, acontece, que cura tudo, e que realmente ainda tem, os falsos cristos estão ainda até hoje aí, né? Tinha até uns que se vestiam de Cristo, mas já tinham também alguns outros problemas, se vestiam de Cristo e afirmavam categoricamente que eram Cristo. No caso desse daqui, são os mentirosos, mesmo que para iludir as pessoas, né? E ele diz ainda que enganarão a muitas pessoas. Quem são essas pessoas que serão enganadas? São aquelas que não conheciam os ensinamentos de Jesus, que não tiveram experiência com Jesus, nem convivendo, né? Conforme muitos ali tiveram, muitos que o acompanhavam, que o seguiam, e nem por ouvir falar, né? Então esses eram, vamos dizer assim, as presas fáceis, né, de serem capturadas, porque eles não tinham noção. Então eles iam ficar vigilantes em relação a quê? Né? Iam ter atenção em relação a quê? Eles não tinham ainda essa noção. Então esses eram os mais fáceis de serem enganados, ou aqueles que eram também como os que enganavam, né? Que também estavam procurando, na realidade, tirar proveito. Então, né, eles iam para... seriam enganados por causa disso, porque eles estavam pedindo para ser enganados, porque eles estavam querendo tirar proveito dos outros, que já estavam querendo tirar proveito do Cristo. Né? Então, no item número 2, Jesus nos diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, a caridade se arrefecerá em função do aumento, né, da maldade. A iniquidade vai se espalhar. Então, nesse momento, né, de que Cristo ia deixando
né, ia se afastar, né, e não estaria mais fisicamente, então ele já estava avisando o que ia acontecer, né, que a caridade ia enfraquecer diante do aumento da maldade, né, mas que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Quer dizer, que é natural, segundo como Cristo vem narrando, que a caridade enfraquecesse, se abatesse, né? Se deixasse abater, mas que aquele que, justamente, voltando, porque a caridade ia se arrefecer, né? Justamente por causa da falta de perseverança. Né? Aqui ele diz a seguir, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para nós espíritas, a salvação é o nosso progresso espiritual, é a nova elevação espiritual, o nosso progresso moral, né? E a chave para o progresso moral, para a nossa elevação, é a prática da caridade. Né? Nós precisamos conhecer a lei, né? E conhecendo a lei, praticar a lei. E praticar a lei é praticar a caridade. E eu tirei aqui no Evangelho, no capítulo 13, no item 12, tem um texto muito bonito de São Vicente de Paulo, lá nas Instruções dos Espíritos, em Paris, 1500, cadê? 500 não, Paris, anotei aqui, Paris 1815, a doutrina espírita não existe. Paris, 1858, né? Foi quando São Vicente de Paulo deu essa comunicação. E ele diz o seguinte, entre outras coisas, ele diz que a alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Então, por aí nós podemos perceber a importância da caridade, né? Aqui, pelo devotamento ao próximo, quem é o devotamento? O devotamento é o doar-se, é o sacrificar-se, né? É o colocar-se à disposição do bem do outro, do próximo. Né? E vamos então agora para a leitura do terceiro parágrafo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Realmente, se fosse possível, porque os eleitos são aqueles escolhidos por Deus para a salvação, né? E o que vem nos dizendo esse item 3? Né? Eles vêm dizendo que eles vão fazer, haverá, né? Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e que eles farão grandes prodígios, coisas espantosas. Né? Mas nós temos que raciocinar da seguinte maneira. Os ensinamentos de Jesus não são a luz que aniquila a ignorância? Então, quanto mais nós conhecermos os ensinamentos de Jesus, mais enfraquece, diminui o crédito dos falsos profetas e dos falsos cristos. Né? E também os verdadeiros profetas, o verdadeiro profeta, caracteriza-se pelos seus valores exclusivamente morais
Então, se ele vai fazer muitas coisas, se ele vai fazer grandes prodígios, né? Isso é interessante, mas não é o que diz quem ele é, né? Que ele realmente é um profeta. Porque isso não são os valores morais dele, né? Não são os valores morais. Então, e os valores morais podem ser avaliados pelo conhecimento. Trazendo para os dias de hoje, é necessário nos aprofundarmos, nos apropriarmos desses ensinamentos de Jesus através dos estudos. E a Casa Espírita nos oferece esses estudos, né? A nossa Casa Espírita, em Teresa d'Ávila, tem todos os cursos da obra de Kardec. Quem quiser estudar, será bem-vindo. E quanto mais nós soubermos, menos seremos enganados, né? Menor será a possibilidade de sermos enganados. Para não nos deixar enganar pelo falso Cristo, precisamos conhecer o verdadeiro. Não podemos esquecer disso. E Teresa d'Ávila, nossa irmã, nossa patronesse, aqui nesse livro, Caminho de Perfeição, ela vem dizendo no item 21, nos itens 9 e 10, no capítulo 21, itens 9 e 10, logo no começo de cada um, ela vem falando aqui sobre, com as irmãzinhas, né, com as freiras, ela vem falando, ensinando elas sobre a questão da dúvida, né? Quando está em dúvida em relação a no caso, ela estava falando sobre a oração, se era oração mental ou se era oração vocal, qual seria a oração necessária ali naquele momento. Eu sei que ela tratava da oração. E aí, então, ela vem dizendo, ela fala, no item anterior, ela fala do perigo que é a dúvida, não a dúvida, né? O perigo que é ouvir qualquer um, né? Que a pessoa que está na busca, ela não diz com essas palavras, mas ela diz com outras palavras, mas é exatamente isso que está lá. A pessoa que está na busca, está buscando um conhecimento, um estudo, um caminho certo a seguir dentro daquele estudo, né? Dentro de um processo ali religioso que está buscando, né? Ela sempre é ajudada por alguém. Sempre surgem pessoas, segundo a palavra de Teresa, né, que querem para ajudar um filho de Deus. Que Sua Majestade, que é como ela chama Jesus e a Deus, Sua Majestade sempre providencia que surjam essas pessoas para orientar o verdadeiro Filho de Deus. E, além disso, também, eles, a partir daí, eles também ficam interessados em persistir naquele caminho. Eles entendem que aquele é o caminho e aí eles persistem naquele caminho. Mais adiante, ela vem dizendo que a credibilidade e a autoridade moral de alguém devem ser avaliadas não por suas palavras ou supostos dons, mas sim pela sua conduta, né? É o que ela vem falando mais adiante, e ali também, no começo, ali no item 10, onde ela aconselha as irmãs a nada temerem. A pessoa ficar temerosa, né? De escolher o caminho errado, será que eu estou no certo, será que eu estou no errado? Não temerem nada e nunca seguirem a opinião de outras pessoas, mas só darem crédito. Então, não é para seguir a opinião de qualquer pessoa, né? Só darem crédito àquelas que moldam seus comportamentos para refletir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, aquelas
que estão buscando a sua transformação moral, né? Para se elevar, porque elas estão buscando refletir os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos e fazemos a nossa prece. Nós te agradecemos, Senhor, pedindo que nos ilumine, abençoe, sustente, e agradecemos profundamente pela realização dessa tarefa. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus.